Você sabe qual é o impacto do ensino bíblico no desenvolvimento infantil? Muitas vezes eu vejo algumas pessoas, pais, adultos falando como é desafiador educar uma criança, ensinar ela o que é certo, o que é errado. E eu escuto muita frase que diz assim, que é muito difícil porque as crianças elas não vêm com manual de instruções. E de fato, as crianças elas não vêm com manual de instrução. Cada criança tem seu temperamento, sua personalidade, mas eu tenho uma boa notícia para você que é um adulto cristão que quer que essa criança ela cresça, que as crianças elas cresçam e se desenvolvam nos caminhos do Senhor. E tá lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, e tá escrito assim: "E que desde a infância conhece as sagradas escrituras. Sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom." O Senhor ele é tão perfeito que Ele nos deixa um manual de instrução até mesmo para educar as crianças, que é algo tão desafiador, principalmente na atualidade, onde existem tantas atrações para as crianças, tantas coisas que prendem a atenção delas, mas que muitas vezes não agregam em seus conhecimentos. Mas o Senhor ele deixou essa ferramenta para que nós possamos ver como modelo a palavra de Deus. E nesse versículo ele fala o quanto é importante você conhecer as Sagradas Escrituras desde a infância, Ele fala que através dela nós podemos adquirir a sabedoria, Através dela existe um padrão para que as pessoas sejam educadas, para que as pessoas elas sejam salvas, para que elas sejam corrigidas, ensinadas. Então, nós podemos buscar socorro na palavra de Deus para que nós possamos seguir como um padrão, como um modelo, já que não tem um manual de instruções para ser seguido, não é mesmo? E eu quero falar com você hoje sobre o impacto, que esse ensino ele causa no desenvolvimento infantil. Porque a criança, ela tá ali no período da infância tendo as suas primeiras experiências. Suas primeiras experiências no convívio social, suas primeiras experiências em criação das suas opiniões a respeito do mundo, a respeito das pessoas, o que ela gosta, o que ela não gosta, sobre o que é certo e o que é errado. Então a criança ela chega e tudo para ela é novo, Tudo para ela é novo, ela está descobrindo as coisas, ela está descobrindo o que é legal, o que é chato, o que pode, o que não pode. E nessa fase onde a criança ela está aprendendo, as figuras de autoridade têm grande influência na formação dessa criança, na formação do senso crítico dessa criança. São os adultos que ela vê como referência que vão ensinar para elas o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é chato, e vão influenciar na opinião dessa criança diretamente. Então é muito importante para que nós cristãos, nós adultos, venhamos a ensinar essas crianças que além dessas autoridades que elas estão vendo aqui, que elas dão tanta importância para a opinião, que elas escutam, que elas sabem que são as pessoas que estão cuidando delas, e quando elas estão com medo, elas correm para um adulto, correm para essa figura de autoridade. O nosso papel é ensinar que além de nós que ela vê aqui, ela tem uma autoridade suprema, Uma autoridade que a criou e criou tudo que há de bom no mundo, Ela criou as plantas, os animais, e mostrar para essa criança que existe essa autoridade, que essa autoridade a ama, que essa autoridade a conhece e a criou. E dessa forma a gente vai abrir caminhos para que essa criança ela veja em Deus esse refúgio, para que essa criança ela veja em Deus alguém importante, alguém que ela quer agradar. E a partir disso, a gente vai começar a inserir o ensino bíblico. A gente vai começar a dizer para ela, e a opinião deste Deus é tão importante, A opinião deste Deus sobre você é a mais importante de todas. E onde você pode conhecer a vontade desse Deus? E onde você pode aprender a como agradar Ele? Na palavra de Deus.
Então você vai começar a gerar nessa criança esse desejo de conhecer mais a esse Criador que tanto a ama, né? Esse Criador que ela pode buscar um refúgio. Então essa criança ela vai começar a se abrir mais para esse ensino. Então quando você estiver ali ensinando para essa criança sobre a Bíblia, contando uma historinha bíblica e falando, olha, essa é a vontade de Deus, isso já vai ter uma importância diferente para ela do que se você só ensinar as histórias, os princípios, sem falar para ela, né, que Deus é essa autoridade, sem entender o quão importantes são as autoridades na vida de uma criança. Muitas vezes, ensinar para a criança a importância que a Bíblia, que a palavra de Deus tem, é muito mais eficaz do que ensinar todas as histórias, apresentar para eles todos os personagens da Bíblia. Claro que isso é muito importante para que ele conheça a Bíblia e que a Bíblia se torne atrativa a ele, né? Porém, muitas vezes você vai ensinar ali uma história sobre obediência, vamos supor, um exemplo, né? Uma história sobre obediência e a criança ela vai aprender, ela vai ouvir, ela vai repetir o versículo, ela vai falar que a desobediência ela não agrada a Deus ali durante o ensino e talvez 10 minutos depois, quando acabou o culto, ela já está desobedecendo aos pais dela, ela já está sendo desobediente e parece que aquilo que você fez não gerou um efeito, né? E muitas vezes o resultado não vai ser imediato. Muitas vezes a criança ela vai sair da salinha de uma aula sobre obediência e vai desobedecer. E muitas vezes isso gera uma frustração no coração daquela pessoa que está ensinando. Muitas vezes ela acha que não está surtindo um resultado. E muitas vezes o resultado não vai ser imediato. Porém, isso acontece porque as crianças, elas muitas vezes não assimilam tão rapidamente, né, a desobediência a Deus com a desobediência aos pais. Isso é um processo. Às vezes ela não consegue entender, isso também é desobediência. Você conta um exemplo de desobediência, ela não assimila muitas vezes a todos os exemplos de desobediência de imediato. É um processo. E ela está aprendendo sobre aquilo e entendendo que aquilo é errado. Ao mesmo tempo que ela está entendendo aquilo que é errado, a criança ela não se contenta em saber que não pode. Ela quer entender o porquê não pode. Né? Não dá para você falar simplesmente não pode, ela sempre vai te questionar por que não pode. E com o tempo, conforme você for repetindo, você for falando para essa criança, você for dando outros exemplos, ela vai começar a assimilar e vai começar a surtir um efeito mais eficaz, né? A criança ela vai começar a aprender esses princípios, mas é um processo um tanto lento. Algumas crianças elas aprendem mais rápido, outras crianças têm mais dificuldade. Umas aprendem mais uma área, outras aprendem melhor em outras, mas é um processo, sabe? Não desista, se mantenha firme que tá sim surtindo um resultado. Mas mais importante do que esses princípios, né, serem ensinados, é você ensinar para essa criança que mesmo quando ela crescer, ela pode buscar refúgio na palavra de Deus. Que tudo o que ela estiver fazendo, o modelo perfeito é a Bíblia. E conforme você vai ensinando isso durante a infância, mesmo quando ela crescer, ela não vai se esquecer disso. E conforme ela for formando, né, o seu senso crítico, a palavra de Deus vai ser algo de influência para o seu senso crítico que está sendo formado durante a infância. Então ele sempre vai saber que a palavra de Deus, que a Bíblia é uma referência a ser seguida, né? Que além do que é certo e o que é errado para o mundo, para as leis, o que é lícito e o que é ilícito, né? Ela vai aprender aquilo que Deus também diz, né? Aquilo que Deus ama e aquilo que não agrada ao coração de Deus. E isso vai fazer parte do seu senso crítico. Então, entenda que é de extrema importância você mostrar para essa criança, né? Você ter na sua casa uma Bíblia, se você tem filhos, está sempre lendo com essa criança a Bíblia, está sempre ensinando os princípios, sempre falando sobre os personagens de forma atrativa, de forma que prenda a atenção dessa criança, mas mais importante do que tudo isso, mostrando para ela o que é a Bíblia, sabe? O que é a vontade de Deus, sabe? O quão importante é você ler a Bíblia e entender qual é a vontade do seu pai sobre você, qual é a opinião dele sobre você, o que ele quer que você faça, o que agrada a ele e o que não agrada. Então, sempre que você estiver ensinando as crianças nos caminhos do Senhor, sempre que você estiver trazendo o ensino bíblico ou ensinando princípios bíblicos durante os seus dias, durante a vida,
né, para essa criança, não só na salinha, não só em um momento de leitura bíblica, mas falando para ela, lembrando ela até em momentos de diversão, momentos de comunhão, sobre a palavra, né? Você lembra que a gente leu naquela história que falava sobre isso? Isso se encaixa nessa situação também. Então entenda que todos esses ensinos bíblicos, sempre que você estiver falando da palavra de Deus, você está gerando nessa criança esse entendimento de quão importante é entender sobre a Bíblia. E talvez não vai trazer um resultado instantâneo, um resultado imediato, mas com certeza não vai ser algo momentâneo. O que você está fazendo, ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus, vai gerar resultados eternos. Então é isso. Espero que vocês tenham se sentido motivados a ensinar mais sobre a palavra de Deus para as crianças. Não desista, está gerando algo muito importante aí nessas crianças. E continue firme. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos.